Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou falar de um assunto bem interessante que é aluguel de ações. Como declarar aluguel de ações no imposto de renda. Vou ser bem objetiva, indo direto ao ponto para tirar sua dúvida se você é doador ou tomador desses aluguéis de ações. Vamos seguindo, porque primeiro eu vou falar as regras para quem é doador e falar as regras para quem é tomador. E saber também como pega as documentações, quais cuidados que você deve ter na hora de declarar esse aluguel, ok? Vamos seguindo aqui no slide. Quando o investidor faz a doação de ação para aluguel, ele recebe uma remuneração baseada numa taxa de juro pré-definida. Então, ele recebe como uma renda fixa, mesma regra da renda fixa, ok? O que seria isso? Quanto mais tempo ficar lá esse aluguel, menos é o imposto. Ele segue a tabela regressiva, né? Então, ele vai diminuindo conforme os dias que ficarem lá. Então, foi aqui que nós falamos. Eles são tributados de acordo com o imposto de renda, que ele vai sendo decrescente. Pode chegar a 22,5% a 15% para prazos superiores a 12 anos. A 2 anos, desculpa. O prazo pelo qual o ativo fica alugado depende do tomador do empréstimo e muito raramente ultrapassa 6 meses. Isso aí é comum em mercado hoje. Então, ele já chega descontado para quem é doador. Então, quando ele recebe aquele valor de volta, aquele rendimento já está descontado do imposto de renda, então ele não precisa se preocupar em pagar uma DARF, como em ações e em outras situações. Então, como eu falei, o investidor já recebe o rendimento líquido na conta da corretora, ok? Então, vamos lá. Além disso, você tem que saber um ponto aqui, que é muito importante. O doador, ele recebe 3 situações, que é os dividendos daquela ação continuam indo para ele, embora esteja alugado, mas ele ainda é possuidor. Então, os dividendos ele ainda recebe, portanto, ele precisa declarar os dividendos daquela ação alugada. Juros sobre capital próprio ainda está sendo gerado, então aí ele precisa também declarar os juros sobre capital próprio sobre aquela ação. E os rendimentos de aluguel que ele está gerando, também ele tem que declarar. Então, o doador precisa se preocupar com 3 coisas. Ele precisa se preocupar com os dividendos recebidos daquela ação, porque continua sendo dele, juros sobre capital próprio, os rendimentos do aluguel, e ele ainda precisa declarar na ficha bens e direitos. Embora esteja alugada, ainda é da posse dele. É como se fosse um apartamento que você está alugando, embora você receba aqueles rendimentos do aluguel, mas lá na sua ficha bens e direitos você ainda possui aquele patrimônio, ok? Assim também são com as ações alugadas. Eu vou mostrar aqui que você pode pegar essa documentação lá no extrato da B3. E eu vou mostrar para você como você vai buscar isso e como você vai buscar os valores para declarar, ok? Eu coloquei aqui no slide para você como declarar juros sobre capital próprio, que é a primeira informação. O juros sobre capital próprio, você pode entrar no site da B3, da SEI, e ir lá na parte de movimentação e você conseguir pegar todos os seus eventos de juros sobre capital próprio no período de 1 a 31 de dezembro, ok? Então, aquela ação que está alugada, eu estou falando sobre ações alugadas. Se você tem juros sobre capital próprio das outras ações, também é por aqui, mas a gente está falando só desse assunto específico. Você vai buscar lá a ação que você alugou e o juro sobre o capital próprio dele que está sendo gerado. Você está vendo aqui que o valor líquido é o valor que já tem o desconto do IR, tudo bonitinho. Então, você já recebe ele com desconto. E aí eu vou mostrar para você onde que você declara o juro sobre o capital próprio. Porque, lembrando, se você é doador, você precisa se preocupar com 3 coisas. 4, né? A ficha bens e direitos daquela ação, ela está inalterada. Se você comprou lá em 2020 100 ações da Magazine Luiza e você está alugando ela, ainda você tem 100 ações da Magazine Luiza e precisa estar em bens e direitos, ok? Mesmo sendo alugado. Segundo passo, juros sobre capital próprio tem que ser declarado lá nos rendimentos sujeito à tributação exclusiva. Nós vamos mostrar aqui como faz.
e você precisa colocar esse valor líquido aqui que você encontra na B3, ok? E os rendimentos de aluguéis também é nos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, você coloca lá as aplicações e investimentos e o valor que você recebeu, e esse valor você encontra aqui nos informes de rendimento da B3, beleza? E o outro ponto são os dividendos. Aquelas ações continuam gerando dividendos e você recebe os dividendos daquela ação e você coloca em rendimentos isentos e não tributáveis e coloca o valor lá que tem na sua ficha que na B3 fornece, ok? Vamos lá? Então, para eu mostrar aqui que o juros sobre capital próprio é o valor já líquido que você tem que informar lá na declaração. Vamos seguir? E aí eu até coloquei aqui um passo a passo. Para declarar os juros sobre capital próprio, você vai lá em rendimento sujeito à tributação exclusiva, você vai colocar o código 10, pode ir anotando aí direitinho, juros sobre capital próprio, você vai informar o tipo do beneficiário, o CPF do beneficiário, o CNPJ da fonte pagadora, coloca quem é a fonte pagadora, não é aquela ação, você coloca ali o valor direitinho do CNPJ. As pessoas têm muita dúvida relacionada se é o CNPJ da B3, se é o CNPJ da ação que está te pagando. Nesse caso aqui, eu colocaria o juros sobre capital próprio das ações que você está recebendo. Então, você vai achar o CNPJ lá daquela ação da Magazine Luiza, e que você está recebendo juros sobre capital próprio, direitinho, o CNPJ deles, o nome da fonte pagadora, tá vendo? E é o nome da empresa que pagou os juros a você. Lembrando, como eu falei aqui, vou repetir, antes dele te pagar o juros sobre capital próprio, ele já está te dando líquido, porque já foi descontado lá para a empresa que está te pagando. E você vai colocar o valor recebido líquido, ok? E para a gente retornar aqui o raciocínio, a declaração de ações do imposto de renda tem o doador e o tomador, né? E a declaração do imposto de renda é obrigatório para quem é o doador e para quem é o tomador. As pessoas hoje na internet, eu verifiquei que falam muito sobre o doador, mas fala pouco sobre o tomador. E aqui nós vamos falar também a obrigação do tomador ao declarar, ok? Vamos lá. Como eu falei, as documentações que o doador precisa está lá na B3. Muitas vezes, se você tem uma corretora que talvez não informe o informe de rendimento, você acha mais complicado entrar em contato com eles, mas é muito pouco provável que eles não informem você. Mas você que tem que procurar também essa informação. Chegou o finalzinho ali de início de março, já pega o seu informe de rendimentos com a sua corretora, e aí você pega essas informações aqui. Lá na B3 já tem, lá no extrato, se você entra no cadastro do SEI, B3, extrato movimentações, você vai ter todas as informações dos valores de aluguéis recebidos no ano anterior. Vou mostrar aqui nos próximos slides. Para pegar o extrato consolidado de todos os recebimentos em um ano, é necessário que você entre na nova área logada da B3 e fazer o seguinte caminho. Anota aí. Você vai lá em movimentação, colocar a data de 1 de janeiro a 31 de dezembro e você vai pegar a tabela de empréstimos e empréstimos liquidados. E você pode transferir para um Excel ou para um PDF, que você já vai ter as informações que você precisa declarar, ok? E como o doador declara no programa da Receita Federal? Como eu falei lá no início, você tem os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. 3 coisas que você precisa se atentar. Anota aí. O juros sobre capital próprio você coloca em rendimento sujeito à tributação exclusiva, como está nessa tela aí. E você vai colocar rendimento de aplicações financeiras, que é o código 6. Nesse caso aqui, você vai colocar, aqui está falando de dividendos, o juros sobre capital próprio, como eu falei, o CNPJ é da empresa que você recebe o juros sobre capital próprio. É na mesma aba aqui, rendimentos de aplicações financeiras, mas você vai colocar juros sobre capital próprio, o código. O código rendimento de aplicações financeiras no código 06, você coloca os rendimentos de aluguéis que você teve. E aí você pode colocar o CNPJ da B3. Ok? Então, aqui em rendimento sujeito à tributação exclusiva, você vai colocar os rendimentos do aluguéis, que você vai pegar lá em empréstimo na B3,
O juro sobre capital próprio, você vai ter que marcar juro sobre capital próprio nos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e vai colocar os valores líquidos recebidos, né, os valores totais, sobre a empresa que você recebeu. Mais uma dica, eu coloco por partes ou valor total? Cada empresa, você coloca o valor total de cada empresa. Então, se você recebeu juros sobre capital próprio da Magazine Luiza, você coloca o CNPJ dela, do juros sobre capital próprio. Se for Itaúsa, você vai colocar o CNPJ da Itaúsa e o total de juros sobre capital próprios ali, líquido, que você recebeu durante o ano, ok? Já para os rendimentos de aluguéis, você pode colocar o CNPJ da B3 e colocar aí o código 06, rendimento de aplicações financeiras, tá bom? E ali você coloca o valor líquido total recebido, conforme o informe de rendimentos. Sempre seja fiel ao informe de rendimentos, ok? Bruna, não achei o informe de rendimento. Vai lá no B3 e você vai conseguir essas informações, como eu mostrei no slide anterior. Tá vendo aqui? Rendimento de aplicações financeiras. Você coloca nesse aqui, ó, o CNPJ da fonte pagadora. Caso seja rendimento de aluguéis, você coloca a B3 aqui, o nome e o valor total. Caso você seja juros sobre capital próprio, você vem rendimento sujeito à tributação exclusiva e aqui você vai colocar juros sobre capital próprio, o CNPJ da empresa que você está recebendo e o valor líquido recebido durante o ano, ok? Então, bem tranquilo. Antes de a gente entrar para o tomador, então vamos reforçar para ver se você entendeu. Anota aí direitinho. O doador precisa se atentar a 3 coisas ao declarar: os rendimentos de aluguéis, os dividendos, os juros sobre capital próprio e a ficha bens e direitos. Na ficha bens e direitos, você vai colocar exatamente, desde que você comprou a ação, ela fica inalterada. Então, se você comprou 1.000 ações no dia 20 de dezembro de 2021, no valor de R$ 12,80, o valor de aquisição, caso sejam várias compras, você coloca o custo médio, né? Lá em ficha bens e direitos. Continua inalterado e você vai manter lá, porque ainda continua sendo seu patrimônio. Os rendimentos do aluguéis, você vai colocar em rendimento sujeito à tributação exclusiva, rendimento de aplicações financeiras, vai colocar o CNPJ da B3, vai colocar o nome da fonte pagadora, que é a B3, e vai colocar os rendimentos totais. E onde você pega isso? Lá na B3, movimentações e empréstimos, certo? O juros sobre capital próprio, você coloca também rendimentos sujeito à tributação exclusiva. O tipo de rendimento, você vai colocar juros sobre capital próprio. O CNPJ é a fonte pagadora, que já está te pagando o valor líquido, já descontado IR, e você coloca ali. E os dividendos, você coloca em rendimentos isentos e não tributáveis. Essa aba aqui em cima, você está vendo onde meu mouse está? Ali você coloca os dividendos daquela ação que você ainda continua recebendo, você ainda é possuidor daquela ação. Beleza? Bruna, onde eu acho isso? A B3 tem todas essas informações. Eu posso fazer um vídeo mostrando como entra na B3, mas não tem muita coisa assim difícil para fazer. Por quê? Ele vai pedir seus dados, confirmação do e-mail, tem bastante processo de segurança. Então, se você não conseguir, põe aqui nos comentários que eu vou ajudar você, ok? O tomador, a gente vai entrar agora no tomador e ele só precisa se atentar a uma ficha na declaração de imposto de renda, que é na dívida ônus, porque ele está pegando o empréstimo, né? É uma doação, é um empréstimo. Então, ele tem que informar a Receita Federal que ele tem esse empréstimo. Vamos lá? No caso do tomador, quem aluga as ações, a declaração segue a mesma lógica de ações comuns. É importante se atentar a isso aqui, ó. Só a incidência para o tomador de imposto se ele fizer uma venda mensal acima de 20 mil, né, reais com lucro. Porque quem é tomador acaba correndo mais riscos, né, gente? Então, ele espera aquela ação que ele tomou, né, como que ele alugou, ter baixa, né? E para que ele possa comprar mais, e se tiver em alta, ele vai lá e vende para obter aquele lucro, mas ele tem que se atentar
as regras das ações. Então, se ele não teve vendas superiores a R$20 mil, ele não precisa se preocupar em pagar imposto. E como é que funciona se foi o valor acima de 20 mil? Se for um valor acima de 20 mil, ele paga aquela alíquota de 20% de day trade ou 15% de operações comuns, né? Então, ele vai pegar o valor que ele alugou e depois o valor, a diferença da que ele vendeu, e ele aplica ali os impostos e diminui as taxas que ele teve com a B3, beleza? E onde ele declara caso ele tenha lucro? Aí ele vai lá em renda variável, na declaração dele, e ele coloca essa informação, beleza? Ó, nos casos em que há ganho com renda variável através de especulação, você deve pagar o carnê-leão até o último dia do mês. Isso aqui, gente, é o seguinte. Quando você tem... Isso aqui é uma informação bem importante. Caso ele tenha aquela venda superior a 20 mil, e aí ele coloca a posição dele, se foi positiva ou negativa no mês. E se ele teve essa venda, ele tem que precisar pagar o carnê-leão. O carnê-leão, para ele pagar aqueles 15% da DARF. Tá vendo aqui? É DARF 6015. Então, como é que paga o carnê-leão? Lá dentro do ECAC, você vai colocar o valor que ele recebeu de lucro. Por quê? Toda obtenção de lucro você tem que pagar imposto. Aí lá no carnê-leão você paga esse valor que ele recebeu de lucro acima de 20 mil reais, que foi obrigatório. Tá bom? A gente tem outros vídeos aqui falando como é que preenche o carnê-leão. Como declarar a venda descoberta no imposto de renda? Ó, ao final do ano, caso o investidor ainda tenha posição em aberto, a dívida contraída em função do empréstimo das ações deverá ser declarada na ficha dívida e ônus reais. Lembra que falamos sobre isso? A Receita Federal entende que o valor da venda corresponde ao seu custo, razão pela qual não haverá apuração de ganho na tributação. Então, a questão aqui é muito importante você se atentar. A dívida contraída em função do empréstimo, ele tem que ser declarada lá na ficha dívidas e ônus reais. É a única coisa que a pessoa tem que se preocupar, que é tomador. Ok? Então, é muito importante o tomador falar assim, se eu sou um tomador, eu coloco em dívida. Se já devolvi o valor, ele vai excluir lá na dívida o valor, né? E no outro ano ele não vai precisar preencher aquela informação, só no ano que ele teve aquele aluguel de ações, ok? Espero que tenha ajudado vocês. Tem muitas informações na internet, mas muito soltas, mas com esse conteúdo você já consegue declarar o seu imposto de renda. Nos siga no Instagram, @contadoraBrunaGuiar. Caso você tenha dúvida, você pode nos chamar no direct ou aqui no comentário aqui embaixo, que eu vou estar ajudando você. A partir do dia 15 de março, que são as declarações de imposto de renda, a gente vai estar auxiliando vocês também. Nós temos escritório, nós também prestamos serviço para aqueles que têm dúvida. E não se esqueça, uma declaração com informações erradas faz você cair na malha fina e a Receita Federal pedir prestação de conta. Espero que tenha ajudado você. Um grande abraço. Tchau, tchau.